E a palavra diz assim: a intimidade, ou dependendo da sua versão, vai estar como segredo do Senhor, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Sabe, intimidade, segredo, como eu disse, dependendo da versão, está muito relacionado, querido, a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. De louvor, vocês fiquem à vontade, se quiser sentar, quiser continuar aí, tá tudo certo. Sabe, e uma das formas mais próximas de talvez pensarmos o que seria essa intimidade que Deus deseja conosco, ainda é muito pequeno, mas talvez o mais próximo seria nós olharmos para um casamento, onde duas pessoas, um homem e uma mulher, eles fazem uma aliança diante de Deus. E agora eles começam a ter uma vida como uma só carne, como diz a palavra. Só, queridos, não adianta morarmos na mesma casa, dormirmos na mesma cama, se nós não tivermos intimidade um com o outro, no sentido também de que, sabe, de confiança um no outro, a ponto de você chegar para o teu marido ou para a tua esposa, de abrir o teu coração e sabendo que ali você será compreendido, você receberá uma palavra, uma oração. É impossível nós termos um relacionamento íntimo se nós não, além de confiança, nós tivermos o respeito. Sabe, e com Deus não é diferente. Nós, como filhos de Deus, que fomos gerados de novo pelo Espírito Santo, nós precisamos entender a grandeza e o poder do nosso Deus, que Ele é um Deus santo, que nós não nos relacionamos com Ele de qualquer jeito, que Ele pede de nós que o amamos sobre todas as coisas, que Ele seja a minha, a tua prioridade. É impossível eu e você, nós termos um relacionamento íntimo e profundo com Deus, se o Senhor não for a prioridade na nossa vida. Sabe, nós podemos nos enganar achando que virmos à igreja todos os cultos, isso é bênção, mas isso não é essa intimidade com Deus, querido. A intimidade com Deus é durante a semana também, quando nós estamos no nosso lar, quando nós estamos no nosso trabalho. Nós precisamos ter isso queimando no nosso coração. Existe um Deus que tudo vê. Vocês me perdoam, às vezes eu fico pregando, chorando, mas eu não aguento quando eu sinto a presença dEle. Sabe, se você não der prioridade para estar com Ele, naquele lugar secreto de intimidade, querido, você pode ser um teólogo, você pode ser um pastor, pregar muito bem, você pode ser uma excelente pessoa que fique aqui na recepção, recebendo as pessoas, mas tudo isso, querido, será muito vazio e pequeno se você não tiver uma vida de intimidade com Ele. São princípios que o próprio Deus estabeleceu. E eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, essa pergunta é para mim também. Deus ama a todos sem exceção, ok? Correto? Mas como eu li agora há pouco, o salmista diz que a intimidade, ela não é para qualquer um. A intimidade é para um grupo de pessoas. Vocês lembram qual seria esse grupo? Daqueles? Fala mais alto. Exatamente. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe, eu comecei a ver um pouquinho sobre a vida de alguns homens de Deus que tiveram este tempo de intimidade com Deus. Se vocês quiserem sentar, podem sentar, vocês não estão com... Fiquem à vontade. Obrigado. Por exemplo, Moisés, querido. A vida de Moisés foi ou não foi um milagre? O faraó deu uma ordem, olha, mata toda criança abaixo de 2 anos. Mas nós vemos que o Senhor, Deus colocou temor no coração das parteiras, lembram disso? Mas Deus deu sabedoria à mãe de Moisés para fazer uma coisa. Deus
colocou no coração daquela mulher que o pegasse. Imagina comigo uma mãe pegando um filho e colocando ele em um lugar onde ela não poderia ter controle sobre aquilo. E aí, eu não sei se você já percebeu, mas desenhos ou historinhas, quando é contada, sempre nos mostra Moisés ali, flutuando ali, naquele rio. Quando você vai ver na palavra, não está falando que ele foi colocado no rio. Fala que ele foi colocado à beira de um rio. Depois você confere. Se não me falha a memória, vai estar lá em Êxodo capítulo 2, no versículo 3. Ou seja, aquela mãe pega aquela criança e coloca ela agora naquele lugar. Então Miriam, a irmã dele, leva ele, coloca ali e fica observando de longe. Eu não sei você, mas eu gosto de imaginar coisas. Eu imagino que aquela mãe distante falava: Senhor, guarda a vida do meu filho. Guarda ele, Senhor. O Senhor tem um propósito sobre a vida dele. Sabe, mãe, a nossa oração, a tua oração, ela tem um poder muito grande sobre a vida do teu filho. Não despreze isso. E o engraçado é que Deus pega aquela criança, talvez eu e você, nós o levaríamos para outro lugar, e não perto daquele rio. E depois, consequentemente, Deus pega e coloca a criança dentro do lugar onde estava a serpente. E Deus guarda aquela criança. Ele vai crescendo, e aí vocês já conhecem a história. E aí quando Moisés agora já está grande, Deus o levanta como libertador. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. E lá em Êxodo 33:7 diz assim, depois você confere lá, amém? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A Bíblia fala que Moisés, ele tinha uma tenda, ele montava ela distante do arraial. E essa tenda, só por curiosidade, ela foi antes mesmo de o Senhor dar a Moisés a ordem da construção do tabernáculo. Isso me diz que Moisés, ele tinha um desejo muito grande de estar na presença de Deus. Ele ia para aquela tenda, e a palavra diz que Deus vinha como uma nuvem à porta daquela tenda e falava com Moisés face a face. Deus revelava o coração dele a Moisés, querido. Essa intimidade com Deus. Mas o que me chama mais atenção, eu não sei se você percebeu, mas no final do versículo que eu acabei de ler, fala sobre uma pessoa, sobre um outro homem. Quantos lembram o nome dele que eu acabei de ler? Josué. Vocês percebem que quando nós temos intimidade com Deus, a unção do Senhor está na nossa vida, querido. As pessoas, elas também são incentivadas a buscar a presença de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, a unção do Senhor sobre a tua vida, diante de uma busca de intimidade com Deus, que você não precisará abrir a tua boca e pedir para ninguém te seguir. A própria presença do Deus os atrairá, querido. Aí eu fico pensando, imagina comigo, Moisés está ali, Deus falando com ele, e Josué observando toda aquela situação. Moisés, então, ele entendeu que terminou o tempo, ele se retira, volta para o arraial, e Josué continua naquele lugar. Existia o interesse de Josué por algo muito mais profundo. Enquanto o povo estava lá no arraial, brigando por causa de comida, murmurando por causa de água, blasfemando contra o nome do Senhor, Moisés estava no lugar da presença de Deus. Josué estava no lugar da presença de Deus. Sabe, esse lugar da presença de Deus, ele nos protege. Ele nos cura. Sabe, você quer ser verdadeiramente feliz na tua vida? Independente de circunstância? Corra para esse lugar. Não deixe a correria no dia a dia tirar isso da tua vida. Nós somos tentados muitas das vezes a fazer tantas coisas, porque nessa era da internet, de tudo para ontem, e o cansaço bate. Mas, querido, nunca abra mão do lugar de intimidade da presença com Deus.
Pode abrir a tua boca, glorificar o nome dele. Sabe, eu aprendo uma coisa linda com Josué. Ande com pessoas que são como Moisés. Pessoas que vão te conduzir a lugares que você crescerá na presença dele. Não ande com pessoas que fiquem murmurando, reclamando da vida, falando mal das pessoas. Fuja. Você tenta dar um conselho, um ou outro, mas se você perceber que a pessoa ela quer andar por esse caminho, querido, não compensa, não vale a pena. Ande com pessoas que têm algo a acrescentar na tua vida, vindo da parte de Deus. Tem um menino que anda comigo mais no dia a dia, sempre falo com ele. Cara, o quanto eu oro ao Senhor para que Deus coloque pessoas na minha vida, para que realmente me incentive a buscar mais a presença dEle. E aqueles que estão ao meu lado, que eles possam ver algo diferente na minha vida. Que eles não vejam em mim habilidades humanas apenas, mas que eles possam ver a presença de Deus na minha vida, querida. Que a minha esposa, ao olhar para mim, que ela sinta-se protegida e amada, mas que ela possa ver também um homem que ama o Senhor sobre todas as coisas. Não sei se vocês perceberam, hoje eu cheguei na igreja, eu trouxe uma guitarrinha de brinquedo, um violão de brinquedo, 2 baquetinhas. João, ele, às vezes ele entra no quarto e vê eu ali orando ao Senhor, às vezes vê a Natália, e aí ele deseja ter algo mais profundo com Deus, tão pequeno. E uma das formas que ele tem tentado expressar louvores ao Senhor é usando a bateria dele, tocando louvor. Em casa, você precisa ver que bênção que é. Enquanto a gente está fazendo as coisas no dia a dia ali, aí você, cadê o João? Aí você vai olhar no quarto e está lá na frente do espelho lá. Às vezes ele está com o microfoninho na mão, pregando. Outras vezes ele está com a bateria dele lá. Às vezes ele pega a guitarra dele e fica louvando ao Senhor. Eu falo, Deus, obrigado por isso. Mas isso não está na capacidade minha humana de poder fazer isso. É a presença de Deus. E aí eu me lembro quando o Senhor Jesus fala, olha, se vocês precisam ser como uma criança, a pureza de coração. Eu não sei se vocês se lembram no momento, no dia da conversão de vocês, durante aquela semana e todo mês, mas eu me lembro. Sabe, a gente saía deste lugar, mas pegando fogo para chegar, falar do amor de Deus para o nosso vizinho, para os nossos familiares. Sabe, eu me lembro que quando eu vim de Minas para cá, e aí foi numa terça-feira, eu estava sentado mais ou menos ali, o pastor Roberto aqui pregando, e aí eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, querido. Aí eu me lembro que eu ganhei uma Bíblia, aquilo, eu tinha uma fome de ler a palavra, me trancava dentro do quarto, ficava horas e horas lendo a palavra e falando com Deus. Aí eu ia dormir tarde, acordava de manhã a trabalhar, mas dentro de mim já ficava uma saudade de correr para aquele lugar. E às vezes a gente vai passando o nosso tempo de conversão, a gente vai ficando meio bobo. A gente vai, sabe, abrindo mão dessas coisas. Não abra mão disso não. Não abra mão. Sabe, eu preparei muitas coisas aqui. O tempo não vai me permitir falar a respeito, mas eu creio que Deus está trazendo ao nosso coração aquilo que é necessário. Sabe, Jesus, Ele falou uma coisa de um lugar secreto. Ele disse assim, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Mas Ele coloca alguns pontos que nós precisamos nos atentar a Ele. Quando orares ao teu Pai. Isso me diz que eu tenho que me posicionar. É preciso ter da minha parte uma ação. Deus não vai te pegar e forçar e jogar você nesse lugar. É preciso você ter uma vontade de estar nesse lugar com Ele. E existe uma promessa que o próprio Cristo disse. O teu Pai que te vê em secreto. Não sei se você já percebeu, mas quando você está nesses lugares, neste lugar, tem dias que você quase sai voando pelo teto. Né, pastor Zé Lima? Mas tem dia que é uma calmaria. Às vezes você fala, mas eu chego lá, eu começo a orar, deu 3 minutos, eu não sei falar mais nada. Abra a palavra, começa a ler a palavra em voz alta.
Daqui a pouco você sente ele chegando naquele lugar. Naqueles dias que talvez você esteja cansado, abra os teus lábios, comece a louvar o nome dele. Sabe, pode continuar adorando ao Senhor. A intimidade com Deus. Quando nós olhamos para os discípulos, nós vemos que todos tiveram oportunidade de viver coisas profundas com Deus, mas nem todos viveram. Por exemplo, existe um discípulo no qual por onde ele passava, eu sou o discípulo amado. Não é porque ele se sentia melhor do que ninguém, mas ele se sentia amado pelo Pai. Certa feita, quando Jesus está reunido ali com seus discípulos, ele disse: um é o traidor. Os discípulos começaram: será que sou eu? Aí Pedro falou: João, pergunta quem é. Aí a Bíblia diz que João, ele estava aqui inclinado no peito de Jesus, mas nenhum experimentou isso. Ele pergunta para o Senhor. Sabe, João, ele viveu coisas tão grandiosas com Deus, que mesmo estando numa ilha onde pessoas condenadas estavam, pessoas que eram prejudiciais à sociedade, foi lá que o Senhor Jesus revelou a ele o livro de Apocalipse. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele se coloca de joelhos aos pés do Senhor Jesus. Em um determinado momento, aquela voz vem e fala: ei, João, sobre para que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Ei, não se engane, querido, se você quiser viver coisas grandes com Deus, não é na tua força. Abra mão de coisas deste mundo que você vai ver que vale muito a pena. Quando nós olhamos para a palavra de Deus também, nós vemos homens que tiveram grande oportunidade, mas eles, por seguirem os desejos dos seus corações, eles não viveram nada com Deus. Nós olhamos o exemplo de Sansão. Sansão foi um milagre. Deus falou a respeito dele para os seus pais antes mesmo dele existir. E Deus o levantou para ser um libertador. Mas Sansão, ele decidiu viver por conta própria. E nós sabemos o fim. Mas que nessa manhã você decida viver com o Senhor.